Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, pois assim o canal vai estar crescendo e levando a mensagem do que nós gravamos mais além para muita gente, e que possa, né, ter acesso a mais informações e principalmente informações que levem a verdadeira história dos fatos, tá? O que falar do golpe na Bolívia, tá? É, Como dizia Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? E mais uma vez ela copulou com o golpe. É, o que há de necessário na política, né, para que não se haja a todo momento golpes de Estado como houve na Bolívia, né, como houve no Brasil nos anos 60, como houve na Argentina, como houve no Chile, por aí vai. Né? Cuba, a gente percebe que passou imperceptível por isso. Né? A Venezuela, recentemente, foi dado um golpe no falecido Hugo Chávez e foi restabelecido, né, ele ao cargo de presidente. E o porquê disso, né? Porque Venezuela e Bolívia resistiram. Não é? Está numa simples questão. A Venezuela tem um exército popular. Não é? O exército popular que não aceita, né, essa questão de golpe. Não é? Por quê? Porque o patriotismo não é essa patifaria que se falam. Não é? Patriotismo não é, né, vestir verde e amarelo e dizer que é patriota. Primeiro porque verde e amarelo é a casa de Habsburgo e a casa de Bragança Orleans. Né? A casa portuguesa e a casa austríaca da família imperial brasileira. Então não tem nada a ver com verde de matas, não tem nada a ver com de amarelo de riqueza, tá? São casas reais e aí qualquer dicionário pode explicar e a história nos mostra isso também. Segundo, né, patriotismo não significa cantar o hino nacional brasileiro, porque ouviram do Ipiranga as margens plásticas o povo heróico um brado retumante. Um brado é um grito. Mentira, Dom Pedro nunca gritou independência ou morte. Ele simplesmente falou que a partir de hoje estaríamos livres de Portugal em 7 de setembro de 1822, tá? E não houve um sol da liberdade que não raiou sol nenhum, porque a gente entrou num momento imperial que tinha escravidão e etc, etc, etc. Cadê a liberdade? Né? E entramos depois do golpe da República, numa República café com leite, onde o voto era censitário. Até os anos 30, que houve o golpe de Getúlio Vargas, né, ou a Revolução Varguista, né, para derrubar a política do café com leite, e que depois Getúlio Vargas, em 37, entrou no estado novo de ditadura, e por aí vai a gente chegando à conclusão. Qual foi o momento efetivo de 130 anos que estamos fazendo esse ano de República Brasileira? Durante 130 anos, o Brasil passou por aproximadamente 87 anos e que não houve voto do povo. O restante houve. Mas, né, às vezes, o analfabeto não votou. Por exemplo, a garantia do voto do analfabeto só foi feita, né, em 1988 com a Constituição Cidadã. Então, né, o que há de necessário se passar para a sociedade a respeito do patriotismo? Né? Um governo patriota, ele tem que também ensinar, por exemplo, que a base de um exército, a base de proteção do seu país é o exército, as forças, né, armadas, né, mas a base ela tem que saber o seguinte, que patriotismo significa defender o seu povo, seu país e suas riquezas. Isso é patriotismo. Né? Porque o povo pertence ao país. Né? O país é o país que você mora, que eu moro, que nós moramos e que nós nos orgulhamos de dizer somos brasileiros. Né? E suas riquezas, as riquezas nacionais, pertencem a todo um povo. Não é? Então, a partir do momento que as forças armadas de um país passam por esse tipo de formação, e essa é a prioridade das forças armadas, não é? Seria, né, principalmente na formação militar, quando o general vendilhão, né, começa a gritar e organizar a tropa, derruba o general. Né? Aconteceu isso na Venezuela e aconteceu isso em Cuba. Em Cuba, a revolução é permanente. Isso Marx já dizia, a revolução tem que ser permanente, porque a burguesia jamais aceita o poder da esquerda. Ao contrário, a esquerda aceita. Vejamos, né, vejamos São Paulo. São Paulo, há quantos anos o PSDB está no poder? Não é? Desde 1995.
se a gente contar, né, 95 já vai 24 anos, 2019, e vai a 28, né, com Alckmin, e se contar os 4 anos de Franco Montoro, 32. E eu não vejo uma reação. Agora a esquerda não consegue. Vejamos agora o caso da Bolívia. Né? Evo Morales está no seu 4º mandato, foi eleito no primeiro turno e foi derrubado por um golpe de Estado. Por quê? A direita não aceita. A direita quer sempre, né, que o povo seja escravo. O povo, que o voto do povo seja sempre desrespeitado. Ele é sempre aviltado, desrespeitado, né? Mas a esquerda concorda, aceita. Né? Recentemente o presidente brasileiro falou e entregou-se, né? Quando disse que se o Moro não tivesse feito a missão dele, né, ele jamais teria sido eleito. Que missão foi essa que o Moro fez? Né? Prendeu Lula sem provas. Né? Acusado por um promotor que falou, olha, eu tenho convicções, não tenho provas. Né? Então, essa era a missão. E essa missão, ela é pressionada por trás também com o apoio do generalato brasileiro, que hoje é um grupo de generais, de almirantes, um pessoal que não está preocupado mais, como outrora os militares eram patrióticos, eles não são mais, eles deixam vender tudo, deixam esse país virar uma terra de bananas, né? Qualquer coisa me dê uma casa em Nova York, uma casa em Los Angeles, que eu vou viver lá e que se dane o resto. E a gente vai perdendo nossas riquezas, nós vamos perdendo nossas fronteiras, né? E a OEA, né, que deve estar por trás do golpe da Bolívia, né? A OEA, que Cuba falou que nada mais era do que o Ministério dos Estados Unidos para coordenar toda a América, né? É a América para os americanos, né? Os norte-americanos, os estadunidenses, né? Que solta a cadela do fascismo porque não aceita 3 vezes ou 4 vezes uma eleição de governo de esquerda. Por quê? Porque não quer. Não pode, não tem que ficar. Esse negócio de distribuição de renda afeta a minha renda. Tem expressões de ódio que a gente vê na internet. Vejam, por exemplo, a fala da mulher do Renato Aragão. Né, que reclamando que um cara veio não sei da onde, quem é ela? Né, para falar isso. O cara veio de chinelo no avião. Qual o problema ele vir de chinelo? Tá incomodando ela por quê? Né? Qual é o problema? Né? Eu não vejo problema nenhum se tu anda de chinelo ou não. O problema é você ser grosso, ser mal educado num avião. Né? Quanto não é isso, você tem que aprender a conviver. Rico e pobre é tudo igual, é tudo ser humano. Mas estava afirmando. Né? Muitos afirmaram e a gente lembra, não vamos ter memória curta. Né? A rodoviária, o aeroporto está parecendo uma rodoviária. Os caras não gostam. Né? Eles acham que avião que é construído pelo trabalho humano, do trabalhador pobre, né? Para eles acham que é para eles andar e não o pobre. O pobre, se pudesse ir a pé. Para eles. Né? Isso fica claro no livro do Gessé de Souza. A gente tem que começar a entender o que é essa elite brasileira. Está aqui, nesse livro. Né? A elite do atraso. Né? Desde a escravidão à Lava Jato. Né? A gente tem que ver como foi dado esse golpe aqui, ó. A radiografia do golpe. Em 2009, no documentário da história de Snowden, né? Edward Snowden, que é o nome do cineasta, não me recordo agora, mas o documentário é Snowden, né? Ele revela os vazamentos dos Estados Unidos, né? Porque tanto o Facebook, como o Google, como o YouTube, eles controlam as informações do mundo todo. Né? Então, se você digitar hoje TVT, né? No Google Chrome, né? TVT, que é um canal de raiz popular, vai dizer, olha, site perigoso. Né? Por quê? Porque é um canal de TV que informa a classe trabalhadora, que é formado por sindicatos, formado por associações de trabalhadores, por movimentos populares, tudo que ajuda a contribuir com o canal. Então ele é considerado perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele defende solidariedade. Então solidariedade para capitalista não existe. Que se dane.
Pobre que morra de fome, eles não estão preocupados com isso. Né? Então, Snowden já revelou isso para o mundo. Né? Em 2009, quando no governo Lula ainda se descobriu o pré-sal, os Estados Unidos começou a olhar, a ficar de olho nos Estados Unidos, no Brasil e arquitetar o golpe que foi dado em 2016. Tá? Porque era inaceitável aceitar 4 anos. Por quê? Depois dos 4 anos, o golpe ainda prevaleceu. Por quê? Né? Mesmo derrubando Dilma, sabia que se o Lula solto, ele poderia ganhar a eleição. Agora estão se rearticulando de novo. Steve Bannon acaba de legitimar a farsa toda, né? Quando ele fala, olha, Lula solto é um perigo para a democracia de extrema direita, que não é democracia na América. Lula é perigoso, por quê? Porque ele é um cara que agrega a sociedade, né? E é perigoso e aí está configurado. Os caras articularam toda essa patifaria que foi esse golpe jurídico, né? Tanto contra a Dilma, contra o ex-presidente Lula. E que levou e que está levando, atacando sistematicamente, não só as riquezas do povo brasileiro, mas está atacando sistematicamente os direitos do povo. Principalmente os direitos dos mais pobres. A cada dia que passa, aumenta o número de miseráveis no Brasil. A cada dia que passa, aumenta o número de desempregados. Já estamos em 18 milhões. Né? 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego, porque não tem. E não adianta que não vai vir. Não é? Então, há que se começar a pensar, sim, né? Primeiro, numa possibilidade desse governo não se sustentar pelo social e arquitetar golpe e vir pela linha dura. E segundo, temos que reagir para que ou o governo caia, ou caia, ou mude de lado, ou comece a perceber que a situação da classe trabalhadora está piorando. Né? E tudo que ele está fazendo está indo contra a melhora da classe trabalhadora. Né? A apropriação, né, do que é patrimônio do povo por indústrias privadas leve-se em consideração a piora da condição social do trabalhador. Porque é o primeiro ataque de uma indústria privada, né, numa concessão, ou numa compra, ou numa patifaria de transação de empresa estatal para privada, vem a redução salarial, a demissão em massa, né, uma série de benefícios que é tirado, que empobrece o poder econômico de uma região e, consecutivamente, empobrece todo o comércio regional, que vai começando a levar em colapso as indústrias que se beneficiavam desse consumo do trabalhador. E sistematicamente isso está ocorrendo. Por que a Ford fechou em São Bernardo? Porque não tem mais gente para comprar carro, não dá para se comprar carro. Por que a Embraer vai embora? A Embraer vai embora porque não tem que ficar tecnologia aqui no Brasil, leva para os Estados Unidos. Né? E outras vão começar a passar dificuldade. Por quê? Porque o Brasil está brigando com vizinhos. Por exemplo, a Argentina importava 60 mil carros por ano do Brasil. Né? Agora vai para o Paraguai e compra lá, ou vai para o Chile e compra lá, e o Brasil que se dane. Por quê? Porque um presidente não pode governar, né, visando a sua ideologia e falar que os outros que têm ideologia, ele não. Né? É por ideologia. Que ele brigou com o presidente, né, recém-eleito da Argentina. É por ideologia que ele apoiou o golpe no Equador ou na Bolívia. É por ideologia que o filho dele ameaçou, né, com o AI-5 se houvesse manifestações do Brasil como no Chile. Isso é ideologia. E aí vai dizer que a esquerda é ditadura? A ditadura é ele, que senta com um príncipe que é assassino, né, que mata jornalista, picota, faz carne moída e diz que toda mulher queria ter um sonho de passar com um príncipe bandido, que é o da Arábia Saudita. Isso é apoiar a ditadura. Isso é ser ditador, ter fetiche de ditadura. Né? E nós estamos numa condição como essa no Brasil. É preciso estar atento, é preciso se mobilizar. A gente tem que perceber que essa direita já está mostrando o que é. A gente percebe que em um ano nada melhorou da vida do povo brasileiro. Né? Um ano que está havendo só é ataque à universidade, é ataque aos direitos, é ataque ao serviço público de saúde, é ataque a tudo, menos benefício nenhum. Né? Eu queria saber até agora que benefício o trabalhador brasileiro recebeu desse governo em quase um ano de mandato.
Não é? E se não fez em um ano, alguém acredita que vai fazer em 2 ou 3, com os projetos que vem aí de privatização, que o Paulo Guedes já chegou a dizer que se pudesse venderia até o Palácio do Planalto, porque ele tinha direito, ele compraria para morar lá? Vocês acreditam realmente que vai melhorar com um processo de enxugamento do serviço público, com um projeto de privatização, que é concentração de riqueza, o país vai melhorar? Né? Vamos voltar à história e lembrar. Em 1929, os Estados Unidos só saiu da crise quando o Estado foi fomentador do desenvolvimento econômico com a política de quem? Maynard Keynes, keynesiano. Estado como desenvolvimentista. Né? O Brasil começou a crescer com política desenvolvimentista onde? Juscelino Kubitschek. João Goulart anunciou isso. Né? Mas esse governo é totalmente contra isso. A gente viu a miséria que era o governo Fernando Henrique, vimos a miséria que foi o governo Fernando Collor, né? E vimos a melhora que foi na era, né, do PT no governo, embora tenha tido erros. E um dos erros, né, é o que apontei no começo do vídeo. Não ter preparado, né, as escolas militares de soldados, cabos, sargentos, para entender o que é patriotismo. Patriotismo é o quê? Defesa da pátria, do povo e de nossas riquezas minerais que pertencem a todo o povo brasileiro. Ok? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.